Yuma Kurozuki, um estudante normal na faculdade, que não tinha objetivo nenhum com a vida, apenas iria vivendo a cada dia que passava. E ele estava feliz com essa vida que ele iria levando, até que um certo dia, ele cai em um buraco estranho no meio da rua. Ele acorda com uma voz pedindo, por favor, me ajuda. Mas uma voz mais alta pediu para se levantarem. E o Yuma e outras pessoas estavam na sala junto com ele e se levantaram. E essa turma são chamados de Os Escolhidos. O rei pede para eles ficarem quietos, porque a partir de agora eles são heróis. O início do Isekai começa. A partir daí, eles vão ter que enfrentar o Lorde Demônio, que está logo acima. E o protagonista se caga de medo. Sério, esse é o maior medo da vida dele. E ele apenas quer ir embora dali. O rapaz do lado se pergunta, ué, o que não vai ganhar com isso? Inclusive, esse cara é igualzinho o Hinata Shoyo de Haikyuu. Então, uma moça se interrompe na conversa e ela diz que, claro, vocês ganharão um tratamento exclusivo e também recompensas exclusivas. E também aprenderão todas as artes perdidas usadas pelos heróis do passado. O cara resmunga falando que vai embora se for furada. O Yuma até pensa em falar algo, até os guardas fazerem um olhar frio pra ele. E ele fala, deixa quieto. Então, eles são levados até uma sala de rituais, onde tem uma estátua enorme. Então, a sacerdote Edna Hans, presente no local, falam para cada um entrar no círculo mágico, para serem abençoados pelos poderes. Assim, cada um entra e recebe uma habilidade. Enquanto o nosso prata tá rezando para pegar um poder bom para se proteger, o humano simplesmente fica em choque ao perceber que foi chamado. E ele foi com o rabo entre as pernas. E até a garotinha mais tímida ali deu uma risadinha boa quando viu daquele jeitinho. Então, ele vai lá, pisa no círculo e a sacerdote fala que ele ganhou uma habilidade do deus de cura de ressurreição. Então ele fica tipo, nossa, que bosta, não era isso que eu queria. Ué, ainda vou sentir dor? Então Yuma sai triste dali, se preocupando com o futuro, se perguntando por que ele iria continuar a sentir dores. Isso deixa bem integrado, mas eles têm um banquete bem luxuoso os esperando. Todos ali na mesa comem e se conhecem aos poucos. O que se parece com Hinata chama-se Keita e diz que o poder do Yuma não é útil e ele é fraco. Mas o Takuya, que recebeu o poder do gelo, fala que é bom para balancear as coisas. E a irmã mais nova dele, chamada Kotomi, concorda e diz que pelo menos tem um curador lá. Por mais que as palavras dos irmãos foi boa, o Yuma ainda se sente um pouco desconfortável por ter uma habilidade mais fraca entre os outros. Mas ele decide ignorar seus pensamentos e continua a comer, esperando que tudo dê certo. Mas enquanto isso, em outro lugar do prédio, um homem diz a sacerdote que o preparativo está tudo pronto e eles vão executar a missão. Então a sacerdote diz para eles, cuidado, ele é um ser muito precioso. Então com um sorriso macabro, o cara fala, não, pode deixar, eu vou cuidar muito bem dele. Então no outro dia, o cara bateu na porta do Yuma para acordá-lo e dizer, olha, estamos indo lutar contra o Rei Demônio e nossos recursos de cura estão muito baixos. Então precisamos da sua ajuda, pois você tem os poderes de reviver e você pode ajudar as pessoas feridas. Yuma até aceita de boa, achando que vai ser algo legal, até porque ele foi o primeiro a ser chamado para o teste, o que deixou muito mais feliz. Mas só que o que ele não esperava é que ao invés de dar armaduras, deram roupas de hospital para eles. E só aí ele já começou a se estranhar muito, e isso soa muito estranho para ele. Depois de se trocar, ele entrou numa sala e percebeu a presença maligna dentro dela, como se algo de ruim fosse acontecer. Ele estava nervoso no momento, então ele pergunta como ele vai poder ajudar. Mas o homem segura seu ombro com muita força e fala, não se preocupe, Yuma, vamos tirar sua carne e seu sangue. Então antes que o pobre Yuma possa fazer algo, ele foi segurado às forças e amarrado numa cadeira. Enquanto o resto da equipe preparava os instrumentos de tortura, deixaram o Yuma em choque, ele entra em desespero e pede para eles por favor para pegarem leve, dizendo que poderiam começar com algo pequeno, como tirar seu sangue. Mas antes que ele pudesse terminar a fala, corta o braço dele. Yuma fica em desespero e começa a gritar de dor. E o cara pergunta, por que você está gritando? Relaxa, isso é porque você está desesperado. Então ele continua a gritar e com ignorância o cara dá um tapa na cara para ele calar a boca. E ele explica, calma, você não vai morrer. Então do nada o braço do protagonista começa a se regenerar por completo.
Isso é apenas o segundo dia e uma realidade diferente, e tudo parece ser tão bizarro e bruto. Então, o cara fascinado abre um sorriso no rosto e diz para a equipe que foi como eles esperavam, e disse que iria começar com o uso de drogas, deixando o Prota horrorizado com aquilo. Todos na sala ficam surpresos pelo que o corpo do Yuma podia fazer. Enquanto em outro lugar do prédio, a pena que estava com o Yuma, caiu uma moça, que ela fica surpresa a saber que o nosso Prota ainda está vivo. Ela segura a pena e se pergunta, ué, o que está se acontecendo lá fora? Então descobrimos que dia após dia o Yuma está sofrendo as piores torturas possíveis, todo santo dia, pelo bem dos seres humanos. Ele chega até a relembrar seu futuro, que ficaria tudo bem com qualquer coisa que viesse. Enquanto ele lembra disso, ele continua sofrendo. Atos horríveis de brutalidade. Agora Yuma está em uma cadeira, todo ensanguentado. E o cara de antes fala assim, isso é incrível, você deveria ficar orgulhoso, sabia? É uma honra você servir as pessoas desse jeito para sempre. Então Yuma acorda com uma pressão imensa no pescoço e tossindo muito, e pensa que sofreu um pesadelo. Mas não, ele se lembrou que desmaiou no meio das experiências, e sabia que as experiências iriam continuar mais pra frente, e as memórias de sofrimento vêm à tona. Ele não tá aguentando mais, sério, ele tá implorando, pedindo chega, gritando para que o inferno dessa vida acaba. Quando de repente ele ouve passos, achando que ele iria ser torturado de novo, mas não, era só a patrulha do local. Então ele dá um suspiro bem fundo, e antes que ele pudesse surtar de novo, e já chorando baixo, ele começa a pedir socorro, e pede para alguém venha salvá-lo. Então surge um círculo em cima dele, o que fez os guardas sentir a presença, mas quando já se viu, ele já tinha sido teletransportado para um lugar com uma árvore linda e mágica. Do outro lado da história, Keita e Takuya estão jogando xadrez, sem preocupações, e sem saber da situação do Yuma. Então Kotomi chama os dois para jantar. Todos concordam e eles vão. Ao sair da porta, Kotomi percebe o comportamento estranho do cara de óculos, que está fofocando com o empregado. Ela pergunta se está tudo bem, e o cara disfarçando diz que não aconteceu nada de errado e ela vai embora. Então o cara de óculos explica que, em hipótese alguma, nenhum daqueles escolhidos poderia saber o que está acontecendo. Pelo visto, Yuma sumiu, e o único lugar que sobrou para procurá-lo é o labirinto. Então lá vai ele e seus homens atrás do Yuma. Então, de volta para o nosso Prota, ele está deitado e pensando sobre a vida e os acontecimentos recentes, até ouvir passos e vozes, e são daqueles três caras indo até a localização do Yuma, falando que o lugar é muito restrito, até mesmo para os sacerdotes e acima deles, por isso que nem todo mundo é permitido lá, por causa que lá tem muitas armadilhas de elite, pronta para pegar intrusos. Só não é pego quem tem um artefato, que não ativa a armadilha, mas quem tiver sem, o que lhe espera é a morte, acontecendo um corte brutal no pescoço da vítima que está sem. Como no caso do Yuma, tentando escapar. Ainda bem que ele pode se regenerar, apenas consegue recuperar seu corpo e continua a andar sobre o labirinto. E sério, ele já não tá aguentando mais, e começa a ter um mini ataque de surto, e começa a chorar. E ele diz que ele nem se considera mais humano, ele já tá se considerando um monstro. E se pergunta por que disso acontecer logo com ele. Então ele enxuga suas lágrimas e ele grita, falando que vai dar um fora dali. Com isso, os três caras percebem a presença deles, e um deles começa a persegui-lo, o que foi um grande erro. Assim que ele correu, uma mão enorme de um monstro apareceu de cima e esmagou ele, deixando todos os outros em choque. Um dos caras recuou e pergunta o que porra era aquilo, e o outro cara explica que não, era uma magia instantânea colocada por um mago, e eles dois não podem fazer nada, até porque o artefato nem funciona mais para prosseguir. Então a melhor solução que ele encontrou foi voltar e esperar um sacerdote. E ele acha muito estranho. Pô, por que o Yuma não foi esmagado pelo monstro? Bom, isso ainda não sabemos. Voltamos para o Yuma, ele conseguiu correr a tempo e escapou dos caras. Quando ele viu que ele escapou, ele caiu ofegante no chão, dizendo que cada passo que ele dava, mais inconsciente ele ficava. Até que ele ouviu uma voz. Ei, o que você tá fazendo aí? Ele fica em um mini desespero e começa a procurar de onde veio, mas a voz diz que vem de baixo. E quando ele olha lá embaixo, ele se assusta um pouco, mas aparentemente ela é uma garotinha muito bonita e ela diz: oi, meu nome é Eva. Qual é o seu nome? Bom,
esse foi o review no mangá de hoje. Esse mangá é muito bom, até porque conta a história do nosso protagonista Yuma. E se vocês quiserem que eu traga uma parte 2, comenta aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Ah, e eu recomendo esse vídeo aqui do Bug Egg, que tá muito bravo. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui.